Olá, meu nome é Adriana. Faço faculdade na Univesp de Pedagogia. Meu polo é IPUNA São Paulo. Juntamente com a minha equipe, nós fizemos essa aula online para a turma da quinta série. A minha equipe está Daiane, Isaltina, José Rogério e Michele. Espero que gostem da nossa aula. O título do nosso trabalho: História da cidade de Rio Claro e o trabalho escravo. Pelo vídeo dá para ver que é uma cidade bem grande hoje. Quem nasce em Rio Claro é chamado de Rio Clarense. Agora nós vamos ver o mapa onde fica localizada a cidade de Rio Claro. Nessa parte vermelha no mapa, fica na região sudeste. Possui uma área de 499,9 km², localizada a leste do estado de São Paulo. Então, nós estamos mais ou menos a 2 horas de São Paulo, Rio Claro, e não é longe, fica perto. Rio Claro foi fundada em 10 de junho de 1827 e em 1845 tornou-se município e comemora aniversário no dia 24 de junho. Então, ela foi fundada no dia 10, mas o aniversário é no dia 24. Aqui é uma foto de Rio Claro, bem antiga, fundada por São João Batista. O último censo em 2010, 186.253 pessoas. E hoje, 208.008 pessoas moram aqui em Rio Claro. É uma cidade bem grande. Antiga fábrica de cerveja Caracu. Foi a primeira cidade no país a utilizar a luz elétrica em substituição à iluminação a gás, como a primeira a adotar a embalagem de alumínio para cerveja e refrigerantes. Então, nossa cidade é chamada de Cidade Azul, porque foi a primeira no país a utilizar a luz elétrica. Aqui uma foto de Rio Claro nos dias de hoje. Rio Claro tem 193 anos. É uma cidade bem grande hoje e tem bastante empresas, empregos. É uma cidade bem boa de se morar. Grêmio Recreativo. Situado na Rua 9, passou por diversas reformas, mas atualmente o prédio ainda possui características antigas. Então, ele foi passando por reformas, mas continua com a mesma estrutura, o prédio. Então, virou um patrimônio histórico de Rio Claro. Aqui é o nosso Lago Azul, é o parque aqui em Rio Claro. Teve origem no início da década de 1970 em obras de saneamento e combate às enchentes. Então, dá para ver que é um parque bem grande, né? E um local bem gostoso de passear, de levar as crianças, tem parquinho. Então, é um local muito gostoso de passear. Aqui é o nosso horto florestal. Foi criado em 1909. Andrade teve sua residência no horto, fazendo do local centro de diversas pesquisas sobre o eucalipto, onde foram arquivados os resultados de seus trabalhos, dando origem ao Museu do Eucalipto em 1916. Esse museu, até hoje, ele existe. E também algumas pessoas ainda moram no horto. É um local muito bonito. Antiga estação ferroviária. Foi tombada pelo patrimônio histórico do município, hoje é ponto de conexão dos ônibus. É bem interessante. Antigamente nós tínhamos trem de passeio, né, de viagem. Hoje é só trem de carga. E virou a conexão dos ônibus. É a nossa agora estação. Aqui é um fato bem curioso, que vocês vão achar bem interessante. Túneis secretos de Rio Claro. Muitos historiadores comentam sobre esses túneis.
mas na realidade até hoje não se sabe o motivo por que foram feitos. Alguns dizem que os escravos se escondiam nesses túneis, mas não há nada de concreto. Pelas fotos dá para vocês verem como era por dentro desses túneis. Agora aqui nós vamos ver é um mapa dos túneis. Esses túneis ficam no centro de Rio Claro, bem no centro. Dá para ver que é bem grande, né? E eles são interligados um ao outro. E até hoje eles estão na cidade de Rio Claro, no centro. Eles existem até hoje. É muito interessante. Passando por baixo de casas, de praças. Aqui é a senzala. Vamos falar um pouquinho sobre os escravos agora. Eles moravam neste local. E assim, a gente olha assim, é bem precário, né? Não tinha condições de viver num lugar desse. Essa foto dos escravos é dos escravos que moravam aqui em Rio Claro. Dá pra ver, né, pela foto, como era a casa deles, a roupa, como eles viviam. Aqui nessa próxima fotos, com a chegada dos grandes fazendeiros, foram trazidos para a região razoável número de africanos e afro-brasileiros, nas condições de escravos. Então dá pra gente ver pelas fotos também o local onde eles moravam, como eles viviam e também torturados, infelizmente. Chácara dos Pretos, onde o pai do escravo João da Mata foram conduzidos a trabalhar cultivando café. O sobrenome da Mata ficou conhecido porque ele vivia refugiado nas matas para não ser caçado e perseguido para o sofrimento pela elite branca da época. Então essa chácara dos Pretos tinha muitos escravos morando lá. Mas esse João da Mata ficou famoso por ele ser, assim, ele fugir e entrar no meio da mata para ser livre. Ele queria ser livre. A escravidão dos negros foi a fórmula encontrada pelos colonizadores europeus para o aproveitamento das terras descobertas. A cultura do café fez crescer a demanda de mão de obra. Por isso, precisou de trazer os escravos para Rio Claro. A situação dos negros nas fazendas era muito precária. Habitavam em casa de pau a pique e senzalas. Dormiam em redes e esteiras. Usavam roupas feitas de pano de tecido grosseiro e se alimentavam de feijão, angu e farinha. E às vezes de charque e de toucinho. Também dá para ver que eles eram bem... Era bem difícil a vida deles aqui, né? Infelizmente. Evitando o pior. Por falta de controle de fugas e rebeliões, a maioria dos fazendeiros viu-se obrigados a dar início à libertação dos escravos. A ideia era que, antes de ocorrer o pior, melhor seria abrir mão do trabalho servil. O objetivo era ganhar tempo até organizar a imigração de europeus. Por meio de acordo regional, deu-se início à libertação. Em Rio Claro, o principal ato de libertação aconteceu no Jardim Público no dia 5 de fevereiro. Foi uma libertação estratégica, uma válvula de escape que procurava dar à libertação a aparência de concessão para não deixar transparecer o clima de preocupação. A concessão tinha caráter informal, não havia lei local para garantir sua aplicação. Em 1887, a Câmara Municipal de Rio Claro, através do seu presidente, Barão do Grão, lançou o livro para que nele fossem inscritos os nomes das famílias e pessoas que libertassem seus escravos, mais depressa possível, para tocar os corações e as almas para a libertação dos escravos. Então, esse Barão do Grão fez esse livro. A repercussão foi grande, e vários fazendeiros e pessoas de destaques deram liberdade aos seus escravos. O movimento abolicionista cresceu e, em 5 de fevereiro de 1888, Rio Claro oficialmente deu liberdade total a todos os seus escravos, 3 meses antes da Lei Áurea de 3 de maio de 1988. A cidade de Rio Claro foi a primeira cidade do país a libertar os escravos. Os escravos vieram da África
Um caso bem conhecido e pouco divulgado nas mídias do país. Então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Sim. Pode perguntar, Pedro. Como os escravos faziam como eles conseguiam fazer o túnel, sendo que eles trabalhavam muito? Então, na realidade, os túneis, ninguém sabe quem construiu. Alguns falam que eles escondiam lá, né, para fugir da escravidão, mas não tem nada relatado, não. Os escravos foram presos mesmo naquele túnel ou era só uma história que fala? É só uma história, não tem nada comprovado, não. Assim, os pesquisadores, eles não se aprofundaram numa coisa que era para ser aprofundado, por quê? Porque é uma história do Brasil, uma história de Rio Claro, a gente tinha que saber, né, realmente o porquê dos túneis. Alguma coisa foi feita porque tem aqueles túneis, mas até hoje a gente não sabe. Tem uma pergunta, Pedro? Por que o aniversário de Rio Claro é comemorado dia 24, sendo que foi inaugurado dia 10? Então, essa pergunta também é muito boa. Eu acho que pelas datas, né, e pelo dia 24 ser comemorado São João, eu acho que eles preferiram fazer tudo numa data só, comemorar São João e o aniversário de Rio Claro também. Alguma pergunta a mais? Na época dos escravos, as crianças também eram obrigadas a trabalhar ou não? Sim, dependendo da idade, né? Eles nasciam, eles iam crescendo e já iam aprendendo já que a vida deles ia ser essa, né? De trabalhar, de comer mal, de se vestir mal. E a finalidade realmente disso tudo é que, graças a Deus, né? Chegou a hora que acabou-se essa tortura. Uma pergunta minha é igual a da Mari. As crianças trabalhavam, se sim, com que idade? Então, boa pergunta. Isso eu não vi direito no vídeo, né? Mas eu acho que desde cedo, quando eles começavam já a ter um entendimento, eles já iam já trabalhar, ajudar os pais na lavoura, né? Lá no café. Na época, aqui em Rio Claro, era um lugar que plantava-se muito café. Então, eu acho que não demorava muito não, viu, Pedro? Eu acho que bem pequenos eles já iam já trabalhar, né? E é uma pergunta muito boa que numa próxima aula a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? O interessante de tudo isso que eu queria passar para vocês é duas coisas. A primeira é que foi muito importante, né? Eu não sabia por que Cidade Azul. Na realidade, a tia já estava com 46 anos e eu não sabia. E nisso eu aprendi, né? Porque foi a primeira cidade a ter luz elétrica. Por isso que é chamada Cidade Azul. Vocês sabiam disso? Tá, eu ia fazer outra pergunta. Tá, faz outra pergunta. Eu ia perguntar, é a mesma coisa desse negócio de cidades, eu ia perguntar se o Lago Azul tem a ver também com a Cidade Azul. Eu acho que sim. Realmente, acho que uma coisa ali é outra, né? Porque é azul também. Então, eu acho que como é intitulado, né? É um título, né? Rio Claro, Cidade Azul. Então, acho que a hora que foram fazer o Lago Azul, já colocaram Lago Azul por esse motivo, né? Na imagem que postou, tinha mulheres. As mulheres também trabalhavam com e os bebês. Como elas trabalhavam com o bebê? Acho que quando tinham os bebês, elas não trabalhavam, elas ficavam em casa cuidando, né? Mas elas também trabalhavam, sim. Né? Enquanto elas não tinham bebê, não tinham alguma coisa, mas elas também cozinhavam. Posso fazer só mais uma pergunta? Sim. Então, por que eles prendiam só os negros e não os brancos também? Porque na época, né, os negros, eles eram vistos como uma espécie de pessoas menor que as brancas. As brancas eram a turma elite, né? E os negros que vieram da África, porque lá na África também era muito difícil a situação, eles vieram para trabalhar aqui, claramente não sabendo que iam ter que trabalhar de graça, mas eles vieram para cá, né, como escravos. E a elite branca era o que mandava em tudo no Brasil.
Tá bom? Vocês gostaram da aula, entenderam? Sim. Então tá, muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês e espero que vocês tenham gostado dessa aula.